alguns dos presentes já é uma segunda dose, porque este livro já foi apresentado há coisa de 2 meses na livraria Almedina, mas aceitei o convite que me foi feito pela editora, a Dina Livro, para estar aqui de novo presente e para também apresentar este livro sobre o qual daqui a pouco discorrerei um pouco mais desenvolvidamente, também não muito, para descansar. Uma segunda nota também para vos dizer que, infelizmente, o Jaime Nogueira Pinto não conseguiu vir a tempo de estar presente, ele está em Budapeste. Ligou-me hoje de manhã a dizer que não conseguia voo para estar aqui a horas, portanto não vai estar presente, infelizmente. Seria sempre muito interessante, porque é de facto um dos intelectuais portugueses com maior profundidade e que certamente daria muita informação também muito útil a todos os que tiveram a paciência para aqui vir. Os meus agradecimentos à Dina Livre, na pessoa da Paula Amara, e os meus agradecimentos também houve pessoas também, umas que já tiveram na apresentação inicial, outras que também queriam voltar a ouvir pela primeira vez, mas com este calor e com a proximidade do fim de semana alargado, já estão a caminho da praia, portanto é natural que também não pudessem vir, mas de qualquer forma o que importa é os que estão, como se costuma dizer, e é para vós que vamos fazer a apresentação deste livro, também para fomentar a reflexão e o debate que o mesmo eventualmente possa merecer. E assim, para já me fico, depois voltarei ao vosso contacto para a apresentação deste livro e dos seus objetivos, mas antes vou passar a palavra ao Gonçalo Sequeira Braga, que teve a gentileza de estar aqui presente comigo também hoje, uniformizado com uma gravata e um fato com este calor que é de louvar, e que vos dará também a sua perspectiva sobre a leitura e a análise que fez sobre o mesmo. Muito obrigado e até já. Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Eu quero começar por agradecer ao Jorge por ter-me convidado para fazer a apresentação. Já fiz a apresentação há uns meses atrás e é com muito gosto que volto a fazer a apresentação. Eu gostava de lembrar à audiência que este livro surge na sequência de um convite que eu fiz ao Jorge Castela para elaborar as previsões para as eleições americanas, que ele me entregou 2 dias, a todas as eleições em curso, e para espanto meu, ele acertou em tudo. Inacreditável! O livro surge a partir disto. Esta minha apresentação visa convencer vossas excelências de que é importante ler este livro face às mudanças que nós estamos a viver e temos em curso. Eu vou apresentar 7 razões para ler e, naturalmente, para comprar o livro aqueles que ainda não compraram. O primeiro ponto. Este livro é muito recomendável para os jornalistas, os jornalistas globalistas da nossa comunicação social e para os comentadores globalistas também da comunicação social. É certo que, se o lerem, eles correm um risco. Podem vir a ser despedidos pelos patrões dos meios de comunicação social por estarem a desvendar a falsificação da informação. Segundo ponto, tem-se falado muito na MAGA e a comunicação social aproveita só para dizer mal, falando em pequenos detalhes da MAGA. Quem quiser perceber o que é MAGA e o que é MAGA, quer a nível interno dos Estados Unidos, quer a nível externo de relações exteriores, imperialismo americano, este livro é uma obra fundamental. Porque o que a comunicação social diz e detalha sobre esta matéria é uma pura falsificação. Não é honesto. Terceiro ponto. Nós estamos a viver uma época em que vamos passar de um poder imperial unipolar para poderes imperiais múltiplos. Ora, para conhecer bem o que é que está a passar ao nível
da geopolítica global, minhas senhoras e meus senhores. Este livro e o anterior livro sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, também do meu querido Jorge Castelo, são fundamentais. São análises objetivas, rigorosas, críticas e que vale a pena ver para se compreender qual é a situação que nós estamos a viver e que os nossos filhos vão viver. Quarto ponto. Este livro explica também porque é que estão a emergir as soberanias nacionais. Tem provocado o espanto dos tais jornalistas globalistas da opinião pública. É uma realidade. A realidade do mundo são as nações e não são regiões sem as características da sua nacionalidade. E essas nações soberanas são fundamentais para a soberania dos povos. O livro ajuda a compreender isso, porque isso é o que está subjacente na política na MAGA, isso é o que está subjacente também nas outras entidades. Quinto ponto. Com a leitura desta obra, as senhoras e os senhores vão compreender uma análise feita por um dissidente russo, o senhor Bukovsky, que o meu querido Jorge Castelo, num artigo, cita. E o senhor Bukovsky, há já uma dezena de anos, dizia o seguinte: um dos objetivos grandiosos da URSS era destruir os Estados-nação. Ora bem, é exatamente isso que vemos na Europa. E depois concluía: a União Europeia é um modelo soviético vestido à moda ocidental. E tem toda a razão. Os poderes globalistas estão a tentar destruir, especialmente na Europa, e não tanto na América do Sul, ou nos Estados Unidos, ou noutros continentes, estão a tentar destruir as nações para facilitar, inventando depois também uns problemas que só podem ser resolvidos a nível global por uns iluminados que estão a dominar o imperialismo globalista. Sexto ponto. Eu gostava de salientar este aspecto que acho muito importante. O Jorge Castelo é uma das autoridades mundiais sobre geopolítica global e sobre a administração de Trump nos Estados Unidos. Nestas áreas estão a ocorrer grandes mudanças a nível mundial e a nível nacional. Eu recomendo, leiam o Jorge Castelo. Vossas Excelências não vão encontrar nos mercados livreiros inglês, francês, etc., obras com a profundidade e o rigor daquilo que o Jorge Castelo escreveu, quer neste livro, quer também no anterior. Finalmente, se querem ler o livro, comprem-o. É essencial. E não vão deixar de o ler e vão lê-lo para conhecer as mudanças em curso a nível global, com impacto também no mundo português. Eu espero sinceramente que este livro de Jorge possa contribuir para que o nosso país, para que Portugal, deixe de ser um protetorado para voltar a ser uma nação com 900 e tantos anos, soberana e independente. Muito obrigado. Agradecimentos merecidos ao Gonçalo Sequeira Braga, que não são surpreendentes, porque de facto é uma das pessoas que tem refletido ao longo destes anos muito sobre Portugal, muito sobre a independência de Portugal, muito sobre a soberania das nações, muito pelo papel que cada um de nós, quer como eleitores, quer como pessoas que pensam pela sua cabeça, somos capazes de fazer e produzir para nos libertarmos dos anátemas e dos paradigmas e dos dogmas que nos querem impor, seja nos meios de comunicação social,
onde são disseminadas efetivamente, e como diz o Gonçalo, notícias falsas, as fake news, mentiras absurdas e abjetas sobre muitos temas, o que tomar em conta aquilo que é dito, e se as pessoas não pensarem e não procurarem investigar pelos seus próprios meios, acabam por fazer o seu caminho. E as pessoas acreditam, fundamentalmente, muitas pessoas, naturalmente e ingenuamente, acreditam naquilo que vem nas TVs, porque nas TVs aquilo que aparece é aquilo que consta ser a verdade oficial, aquilo que é aceite por toda a gente, aquilo que é comungado por um conjunto de pessoas que têm, naturalmente, como a sua base e a sua raiz, um objetivo de condicionar o livre pensamento. Há muitas formas de censura, nós em Portugal conhecemos algumas, na Europa são mais que evidentes, cada vez mais evidentes, as formas de censura, o cancelamento, a que muitas pessoas que se atrevem a dizer aquilo que pensam são sujeitas, muitos académicos que são banidos das suas universidades, cujos contratos não são renovados, muitos jornalistas que, tentando furar a barreira da censura, procuram apresentar as notícias tal como elas são. No fundo, o papel do jornalista é tão simples quanto isto. O jornalista é aquele que dá a notícia, não é aquele que dá opiniões sobre a notícia. As opiniões sobre a notícia são os comentadores e somos cada um de nós. Nós é que fazemos ou formulamos as nossas análises e as nossas opiniões em função da notícia que deve ser carreada pelo jornalista. Não o fazem. São raros os jornalistas que o fazem. Hoje em dia são uma escassa minoria e muitos deles, exatamente por serem livres, acabam por não ter lugar nem à frente das televisões, nem à frente dos jornais. Eu não queria divagar muito sobre essa matéria, até porque a matéria que também é tratada neste livro, sobre o jornalismo e o papel do jornalismo, queria pegar um pouco naquilo que o Gonçalo Sequeira Braga aqui referiu, para vos dar nota que este livro é uma tentativa que vem na sequência de um outro livro, e esse sim, efetivamente um tijolo. Como eu costumo dizer, se alguém me ameaçar, levando com ele na cabeça, é capaz de sofrer alguns danos. Este primeiro livro foi escrito em maio de 2024, acabou de ser escrito em maio de 2024, e que tinha como objeto exatamente a análise dos problemas que estavam a acontecer na guerra, no conflito entre a Federação Rússia e a Ucrânia, mas também já antevia e já, digamos, de alguma forma permitia fazer uma reflexão, uma antecipação sobre os desafios que se iriam colocar meses mais à frente com a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. E é exatamente na sequência dessa situação que eu decidi escrever imediatamente um outro livro. Agora espero parar, porque de facto são muitas madrugadas com o sacrifício da família, em que eu estou praticamente até às 5, 6, 7, 8, 9 da manhã a escrever. E este último livro tem esse objetivo, exatamente, que é, no fundo, uma sequela do anterior. É uma tentativa de atualização sobre algumas das questões que já vinham abordadas nesse outro livro, mas com uma perspectiva diferente e que também vem colidir com a unanimidade, eu digo mesmo, a unanimidade das versões que são passadas nos meios de comunicação social. Efetivamente, como é do vosso conhecimento, se há personalidade no mundo que desencadeia um ódio irracional, discursos de violência e mesmo até, reconheça-se, tentativas de assassinato, essa personalidade é Donald Trump. Donald Trump não é, de maneira nenhuma, aquilo que se procura retratar sobre a personagem. Eu digo isto com conhecimento de causa. Eu conheci Donald Trump pessoalmente, por acaso, por coincidência, nos anos idos de 97, 98, em que estive em duas reuniões, depois numa outra, mas em que não estive particularmente com ele, estavam mais pessoas, enquanto era Investor Relations da Portugal Telecom e ela era o Fund Manager dos investimentos do grupo. É uma pessoa extremamente simpática,
extremamente educada, extremamente inteligente, sagaz e capaz de perceber em poucos momentos aquilo que é o endgame, aquilo que está em jogo, aquilo que se pretende, o objetivo que se visa alcançar. É um intuitivo, não há dúvida nenhuma. É exuberante, é uma pessoa que tem uma boa imagem de si próprio, tem uma boa imagem de si próprio. É uma pessoa com ambição, sem dúvida alguma. Mas tem uma vantagem que nenhum outro político que eu conheço tem. Diz aquilo que pensa e diz-o diretamente. Seja nas suas redes sociais, seja nas entrevistas que lhe fazem, ele não está com meias palavras. Ele diz aquilo que pensa, aquilo que acha e fala sem tibiezas. Não tem medo de ninguém. Não tem medo das críticas. Não tem medo de provocar o confronto. É de facto um homem corajoso. Um homem que, por alguma razão, chegou ao lugar em que chegou. E esse é um pouco também o objetivo que este livro teve. Neste livro eu faço uma retrospectiva. Isto vem na sequência de um outro livro que escrevi em 2017, o efeito Trump e o Brexit, em que nesse livro fiz a análise daquilo que aconteceu nas eleições de 2016 e com a saída do Brexit, do Politburo de Bruxelas, que eu costumo designar, e vem com o objetivo de fazer o quê? Toda a gente, como vocês sabem, toda a gente, circunstancialmente, a unanimidade era de facto. Previa que Donald Trump nunca conseguiria ganhar a eleição de 2024. Todas as sondagens, todos os estudos que eram feitos, todas as opiniões que eram preferidas, todos os comentários que foram produzidos eram no sentido: Donald Trump não vai ganhar as eleições. Não é novidade, e esse também é o objeto de ver, não é novidade, porque isto já tinha acontecido em 2016, quando a eleição para o primeiro mandato, em que ele derrotou Hillary Clinton por uma margem folgada, mas a unanimidade era: Clinton tem as eleições ganhas, está no papo, não há nada, não há alternativa, não há hipótese. Hillary Clinton vai ganhar, Trump vai ser derrotado esmagadoramente. Não aconteceu. Depois temos as eleições de 2020, em que a Vox Populi é Trump perdeu as eleições. É mentira. Trump ganhou folgadamente as eleições em 2020. Um dos objetivos deste livro, para além de fazer a análise daquilo que foram os resultados de 2016, e como diz o Gonçalo, eu preocupo-me com esta matéria já há bastantes anos, eu tenho modelos de projeção sobre os resultados eleitorais, sobretudo na Alemanha, recuso-me a fazer em Portugal, mas sobretudo, perdão, na Alemanha, mas também sobretudo nos Estados Unidos, em que invariavelmente andam muito aproximados dos resultados a que se chega. Este livro teve como objetivo, primeiro, desmascarar todas as mentiras que são ditas sobre as eleições de 2020. Donald Trump alcançou em 2020 o resultado mais expressivo em termos de resultado eleitoral, mais expressivo na história eleitoral dos Estados Unidos de sempre. Em 2020 não houve nenhum candidato a presidente dos Estados Unidos que tivesse alcançado o resultado que Donald Trump alcançou em 2020, apesar de ter ficado, entre aspas, em segundo lugar. Neste livro é demonstrado, com base em estudos, em análises, em reflexões, que estão publicadas, mas que não são conhecidas nem são divulgadas, por parte de centenas de estudiosos, de cientistas, de analistas, de sociólogos e de economistas, com modelos de previsão e econométricos, em que se demonstra a fraude eleitoral gigantesca que aconteceu em 2020. Eu não vou explicar isso, deixo para vocês, para não fazer o spoiler. Em relação a este livro, tem 2 capítulos que são dedicados. Fundamentalmente, a questão coloca-se a estes 2 níveis. As eleições norte-americanas têm mecanismos de controle muito imperfeitos. Muito imperfeitos. Sempre tiveram, não é de agora, sempre tiveram. Mas, sobretudo, estes mecanismos de controle acabaram por colapsar em resultado da chamada pandemia Covid. Porquê? Porque em março de 2020, um conjunto de Estados-chave
para as eleições, teve a possibilidade de alterar as relações eleitorais estaduais de modo a permitir, vejam, e ninguém fala sobre isto, que fossem permitidos votos por parte de pessoas que não necessariamente de eleitores, que não tivessem que se identificar. Ou seja, os votos eram colhidos, no chamado Operação de Harvesting, por equipas comandadas pela senhora Stacey Abrams, em vários estados, porque eram muitas equipas a fazer esse trabalho, em que iam recolher os boletins de voto, que depois eram preenchidos por essas equipas e depositados nas urnas eleitorais, sem qualquer controle ou verificação de identidade das pessoas. Como vocês sabem, isto nos Estados Unidos é relativamente fácil. Porquê? Porque nos Estados Unidos, por questões constitucionais, os cidadãos não têm que ter um cartão de identidade. Não têm que ter nenhum americano tem um cartão de cidadão. Digamos, é uma prática consuetudinária do direito americano, em que se diz que a liberdade da pessoa implica que a pessoa não tem que ser identificada através de um documento. Como, aliás, há aqui várias pessoas que também lá viveram e sabem. E isso, obviamente, que permitiu, neste caso 2020, uma gigantesca fraude eleitoral que se traduziu, e não se espantem, este número está rigorosamente calculado e está demonstrado nesses vários estudos e ali também relatado, entre 12 a 14 milhões de votos falsos. Seja por parte de pessoas que faleceram e cujos boletins eram entregues nas suas casas e depois preenchidos por estas equipas, seja em relação a cidadãos que recebiam esses boletins em sua casa e nem sequer eram cidadãos norte-americanos, seja em relação a todo um conjunto de circunstâncias que levaram a que, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, 12 a 14 milhões de chamados mail-in ballots entrassem nas urnas sem qualquer controle. E com isso, Biden, que todos sabemos em que estado é que já estava nessa altura e em que estado é que já está, efetivamente, a partir do momento em que foi cilindrado no último debate com Donald Trump, foi eleito presidente. O presidente mais ilegítimo na história dos Estados Unidos. Porque, de facto, não foi o voto popular que o elegeu. A eleição de Donald Trump, quer em 2016, quer em 2020, quer em 2024, é uma eleição em que o número de votos é um número de votos que resulta da entrega na urna por parte da pessoa, portanto um voto presencial, da pessoa que decide votar, seja em Biden, seja na Kamala Harris, seja em quem for, mas é um voto presencial, que é escrutinado pelos funcionários que estão nas mesas eleitorais, em confronto com a sua identidade. Muitas vezes, como a identidade não tem fotografia, há muitos estados em que não é obrigatório apresentar essa identidade com fotografia, são os funcionários eleitorais que têm a obrigação de verificar se ele é de facto cidadão americano e se é aquela pessoa que está a entregar o boletim de voto. E fazem por cruzamento com as bases de dados da Segurança Social normalmente. E, portanto, Trump foi, de facto, e uma vez mais em 2024, o presidente que na história eleitoral dos Estados Unidos mais votos efetivos, presenciais, de eleitores vivos e identificados decidiram elegê-lo como presidente. E esta é a análise que aqui faço. Uma análise que se confrontou com todas as previsões e com todas os wishful thinkings por parte dos comentadores que vomitam só quando têm que falar sobre o Trump. Eu não vou falar aqui, não vou citar os nomes, vocês conhecem-nos se veem televisão, e eu também vejo televisão, infelizmente, mas gosto, porque gosto de me rir e divirto-me bastante a ver televisão com esses comentadores. Mas de facto, toda a gente apontava que ele não iria ganhar, porque Kamala Harris tinha todas as condições para ganhar, e mesmo Biden. Apesar de mais tarde o Jack Tapper, que vocês conhecem como jornalista da CNN, que andou 2 anos a encobrir o seu estado de saúde mental, escreveu um livro, honra que seja feita, eu comprei-o já, deve ter sido dos primeiros a comprá-lo, aliás comprei 2, por mal dos meus pecados e por crítica da minha mulher, porque como eu comprei um, depois comprei o outro e sem não perceber que já estava o outro caminho, em que o Jack Tapper demonstra ou mostra, com base na sua investigação jornalística, que Biden já não era presidente. Já não era presidente. Aquilo era comandado, como ele próprio escreve, também citando, não me citando a mim, citando o meu conceito, era comandado por um politburo, em que os decretos nem sequer eram assinados por Biden. Ora bem, toda esta maquinação acabou por ter esse resultado, e o resultado foi que Donald Trump ganhou em landslide
essas eleições de 2024 como tinha ganho em 2020 e como tinha ganho em 2016. Apesar de quem dizer que Trump ganhou em 2020 sempre logo classificado conspiracionista, negacionista, terraplanista, o costume, quando os argumentos não valem, entram os insultos. Essa análise é, digamos, a primeira parte do livro, para depois avançar para a segunda parte. O livro tem 6 capítulos, mais ou menos divididos em 3 partes, em que faço a apresentação, como disse o Gonçalo, coitado, já leu o livro, aliás eu obriguei-o a ler o livro, estou obrigado, para ele poder... Aliás, foi ele que me desafiou a escrever o livro, aliás, como ele disse, mas Jorge, eu quero que me dês os resultados sobre as tuas projeções sobre o resultado das eleições e quero que me as entregues antes das eleições para eu verificar se tu te vais enganar desta vez, porque eu tenho a certeza que se calhar os números que tu vais apresentar não se vão confirmar. Azar, perdeu a aposta. Não pagou a cerveja, mas perdeu a aposta, porque de facto as projeções que eu fiz apontaram exatamente para os mesmos resultados que acabaram por se verificar no final, depois das eleições, quer para os governadores, quer para o Senado, quer para a Casa dos Representantes, quer no voto popular. Ninguém nunca poderia conceber como é que Trump vai ganhar o voto popular. É impossível, é um atrasado mental, é um imbecil, é um bronco, é isto, é aquilo, não pode. O voto popular, não. O voto popular, no fundo, só agrada quando se elege aqueles que as pessoas gostam. E, de facto, as pessoas gostam de Donald Trump. E tanto que gostam de Donald Trump que o elegeram com uma esmagadora maioria no voto popular, como nunca ninguém alcançou antes. Bom, voltando agora ao livro, outra minha preocupação, porque não era só para analisar os resultados eleitorais, foi também de analisar as propostas políticas com que Donald Trump se apresentou às suas eleições, a essas eleições. Como toda a gente, e também o Gonçalo já vos disse, ninguém nunca leu. Nunca ninguém leu as propostas, o programa, aquilo que Donald Trump se propunha a apresentar, Donald Trump e a sua equipa, com propostas para Make America Great Again, o movimento MAGA. Essas propostas estão escritas, estão analisadas, estão dissecadas em centenas de documentos que estão disponibilizados e são públicos, mas que ninguém quer ler por uma razão muito simples. Porque ao ter que os ler, iria confrontar-se com as mentiras com que são bombardeados todos os dias na televisão. Iriam pôr em causa a veracidade daquilo que é dito por jornalistas e comentadores. E, portanto, acabou por ser também uma tentativa, ainda preliminar, de apresentar as propostas da administração Trump e das suas promessas, porque é fundamental, e para nós, para mim é fundamental, e penso para todos nós, para todos aqueles que elegem, é fundamental que quando um candidato se apresenta nas eleições e faz promessas, que as cumpra. Que as cumpra. É aquilo que é fundamental quando alguém se sujeita a um escrutínio eleitoral. Se alguém se quer propor a ser presidente, primeiro-ministro, seja o que for, ao fazer as promessas tem que as cumprir. E uma das coisas que Donald Trump é conhecido, desde sempre, não só pela sua coerência, isto é uma palavra que deve provocar uma azia aos comentadores e aos políticos. Donald Trump, pela sua, sublinho, coerência, sublinho, consistência, sublinho, pela sua capacidade de apresentar ideias e de as concretizar, está a cumprir escrupulosamente todas as propostas que fez ao seu eleitorado. Todas! Por muito que custe a todos esses comentadores e ditos jornalistas, ele está a cumprir todas as propostas com que se apresentou às eleições de 2024. Não preciso dar exemplos, eles estão todos no livro, seja no plano da saúde, seja no plano, com a escolha mais brilhante que eu podia ter feito para o seu secretário da saúde, JFK Jr., seja no plano da imigração ilegal. Esse é um plano que também causa muito transtorno a muita gente, mas eu costumo dizer, imigração, substantivo, ilegal, adjetivo. Ilegal é contra a lei. É uma imigração que viola a lei. Qual é o problema? Qual é a dúvida de perante um criminoso que viola a lei, que a política
e a medida que lhe seja aplicada seja a deportação em massa. Ponto. Não há discussão. Todas as pessoas podem emigrar. É óbvio que sim, mas façam de forma legal. Como qualquer imigrante quer viver noutro país para fazer a sua vida. Se tenta integrar movimentos de invasão das fronteiras de um país de forma ilegal, é um criminoso. Isto eu sei que dói a muita gente fazer assim este tipo de afirmações, mas é a realidade. É o direito. E é um Estado de Direito que tem que velar pela aplicação do direito. E a aplicação do direito implica que uma pessoa que comete um crime de imigração ilegal e quem a fomenta, ou é preso ou é deportado. Ponto. Já agora um exemplo. Esta informação é de há uma semana, é de há uns dias. Sabem quantos imigrantes ilegais entraram nos Estados Unidos em maio de 2024? No mês de maio, 64, agora não lembro do número exato, 64 mil e qualquer coisa. Em maio de 2024, entraram nos Estados Unidos ilegalmente 64 mil e qualquer coisa. Sabe quantos imigrantes ilegais entraram em maio de 2025? Zero. Zero. Isto não é um número inventado. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, num mês, entraram 0 imigrantes ilegais. Nem entrou ninguém. Porque finalmente o ICE está a fazer um trabalho que nunca ninguém teve coragem de poder acionar. Apesar dos meios existirem, das leis existirem e que podiam permitir que isto não acontecesse, mas só com Trump houve a coragem de o fazer, de o conseguir. E estamos a falar não só nas questões de imigração ilegal, mas estamos a falar também nas questões de política económica, nas questões da política tarifária. Vocês lembram-se, quando ele apresentou o D-Day das tarifas, ia ser o descalabro da economia. Tudo ia afundar, os Estados Unidos iam afundar-se numa depressão e numa crise irrecuperável. Aconteceu alguma coisa? As tarifas foram impostas, como todas em prática. Há tarifas adicionais que foram apresentadas pelo Donald Trump, que entretanto foram suspensas porque, a pedido dos países que eram objeto dessas tarifas, pediram à administração americana que a possibilidade de renegociar os acordos tarifários. Ele deu 90 dias e o que tem vindo a acontecer no espaço desde 90 dias tem sido exatamente a renegociação, ou neste caso a renegociação dos planos tarifários que são aplicados aos produtos que foram objeto desse plano tarifário. Aconteceu alguma coisa à inflação? Não cresceu. Aconteceu alguma coisa ao produto? Não, continua a crescer. Aconteceu alguma coisa ao desemprego? Sim, baixou. Isto é facto. É facto. São os números, eu sou advogado, mas também sou economista. Lamento, mas esta é a realidade. E a realidade é aquela que os números e os factos ditam. Outras matérias também que ele teve a oportunidade de apresentar e que está a concretizar, mas eu gostaria, até porque já estamos a aproximar-nos do fim, e também se for caso para também alguém, se quiser colocar algumas questões, eu vou entrar agora na zona quente, naquela que eventualmente pode causar ainda mais pruridos em relação àqueles que pensam que a verdade é o que passa nas televisões. Falar sobre a política externa da administração Trump. E em particular, não vamos deixar de lado os pormenores relativos às suas provocações, que são provocações legítimas, mas ao mesmo tempo com uma carga de humor. Aliás, outra das características que ele tem é um sentido de humor brutal. Brutal. É uma pessoa com uma ironia fina, com poucas pessoas que eu conheci. Mas em relação a essas duas situações, o Canadá é sempre o 51º Estado, por acaso não seria o 51º Estado, seria o 52º, e a Groenlândia. Obviamente que o que ele faz é aquilo que ele sempre fez, que é provocar a reflexão das pessoas, seja dos norte-americanos, seja de nacionais dos países em relação aos quais ele se refere. Eu, por acaso, relembro que, penso que muitos de vocês saberão e conhecem a história, os Estados Unidos foram criados a partir de muitas circunstâncias, uma das quais a compra de Estados. Os Estados Unidos, agora lembro, não tenho aqui de cor, mas
em 1700 ou 1800 e tal, adquiriram o Estado, agora não está a vir à cabeça o nome, adquiriram, não, o Texas foi depois. Louisiana. Obrigado, Ricardo. O Ricardo é um historiador e, portanto, nestas matérias, e está com uma memória muito mais. O Estado da Louisiana, depois o Estado do Texas, o Estado da Califórnia, foram todos adquiridos por vitória, ou na sequência de vitórias militares norte-americanas, ou na sequência da própria necessidade dos outros Estados de os venderem. Por exemplo, o Estado do Alasca, vocês sabem, foi comprado pelos Estados Unidos a quem? Ao Império Russo. Foi comprado ao Império Russo. Assim como vários outros, Guam, as Virgens, por exemplo, do Norte, foram compradas a quem? Dinamarca. Estranho. Dinamarca que agora tem, é a potência colonial da Groenlândia. Tudo isto faz muita confusão a muita gente. Desconhecem a história, porque a realidade é que os territórios ou se conquistam ou se compram. É assim, ao longo da história. Então, o Trump, ao fazer essa proposta, não teve mais do que lançar essa discussão. Não fez mais do que lançar essa discussão. É legítima. Se os governadores não quiserem ser comprados, não se vendem, não vendem o seu território. Tão simples quanto isto. Agora, se perceberem que o interesse de ficarem integrados numa federação de Estados com poderes que hoje não têm, a Groenlândia hoje não tem poderes, integrado numa federação de Estados nos Estados Unidos, passa a ter poderes que nunca teve. Portanto, é uma questão que fica em aberto. Mas agora vamos então, para fechar, à parte que é efetivamente mais provocatória. A posição dos Estados Unidos e da administração Trump em relação ao conflito entre a Federação Russa e a Ucrânia e entre Israel e o Irão. Eu ponho as questões assim porque os conflitos entre Israel e o Irão são efetivamente entre estas duas potências regionais e não necessariamente em relação às organizações terroristas que provocaram esta guerra que aconteceu a partir de 7 de outubro de 2023. Já lá vamos. Vamos primeiro ao outro conflito, que não é tão recente, vem desde 2022. Perdão, corrijo-me. O conflito entre a Federação Russa e a Ucrânia começa em 2014. Começa em 2014, ao contrário do que se pretende fazer crer. O conflito entre a Federação Russa e a Ucrânia começou em 2014. Porquê? E é aqui que eu gostava de lançar aqui uma reflexão, que é só uma reflexão que fica depois de ser desenvolvida por cada um de vós livremente, como entender. Quais são as causas comuns que existem entre o conflito entre a Federação Russa e a Ucrânia e o conflito entre Israel e o Irão? Elas são exatamente as mesmas. Exatamente as mesmas. Em 2014, as causas comuns, ou a causa que levou ao conflito, foi a tentativa por parte de um regime que é consequência de um golpe de Estado, o golpe de Estado de Maidan, 2013-2014, em que acedem ao poder uma classe de oligarcas sem ser eleita, não foram eleitos, um golpe de Estado em que eles acedem ao poder sem estarem legitimados pelo voto. E nessa eleição, todo um conjunto de elites oligarcas com interesses muito associados à então administração norte-americana. Quem era o presidente norte-americano em 2014? Barack Obama. Quem era vice-presidente? Joe Biden. Quem era secretário de Estado para os Assuntos da Europa de Leste? A senhora chamada Victoria Nuland. Coincidente de uma forma curiosa, estas três personalidades, mais concretamente Joe Biden, Obama pôs um bocadinho de parte, diga-se de facto, é bom da verdade, tanto que depois a situação da Crimeia ocorre, apesar de Obama se ter manifestado contra, mas também não fez rigorosamente nada do que impedisse. O que acontece é que Joe Biden tomou o controle da política norte-americana, da política norte-americana, o homem que de facto é considerado o mais incompetente
na história dos Estados Unidos para lidar com questões de política externa. Joe Biden é um desastre. Sempre foi. Coitado. Mas ele fez com um intuito, que é o intuito que estava na base dos esquemas de corrupção que são muito comuns na Ucrânia. Quem conhece ucranianos, eles contam-vos melhor que eu, que a Ucrânia é um paraíso de corrupção. Como não há nenhum outro país no mundo. É um paraíso de corrupção. Um paraíso de corrupção dominado por oligarcas e politicamente por grupos neonazis. Falem com qualquer ucraniano, obviamente que hoje a moda é coitadinhos dos ucranianos, e de facto são privados, estão a sofrer efetivamente as consequências do regime que têm, apesar de terem acreditado ingenuamente uma pessoa que os convenceu por ser um excelente ator, e é de facto um excelente ator, Volodymyr Zelensky é um autor extraordinário, mas nunca foi, nem poderia ser, de facto, um bom político, o que está a fazer ao seu povo. E, portanto, esse conflito começa em 2014, com porquê? Porque esses grupos neonazis, todos eles agregados em torno do chamado Movimento Azov, isso é explicado. Tem que acabar, está quase. É tudo explicado também neste outro livro. O que acontece é que, de facto, efetivamente, o que aconteceu foi uma tentativa de assassinato em massa. E vocês talvez se lembrem que isto passava nas televisões nessa altura. O genocídio das populações russofalantes na região de Donbass. Isto era falado, era um crime atroz na altura. Só que depois as coisas passam e as pessoas esquecem. Em que foram mortos 12 a 14 mil pessoas, mulheres, crianças, a tal propaganda que é utilizada sempre pelo Hamas, mas também pelos ucranianos, pelo regime ucraniano, para tentar fomentar a tristeza e a comoção. As crianças, coitadinhas, que morrem, crianças que são escudos humanos. Não brinquemos com isso. A atrocidade que é cometida em Gaza, tal como é cometida na Ucrânia, é porque há políticos e há militantes que utilizam crianças como escudos humanos e as oferecem para a morte, ou para o martírio, para atingirem o paraíso, ou com objetivos políticos expressos, como acontece na Ucrânia. Mas pronto, isto para terminar, essa guerra não começa em 2022, vou ter que acabar, porque já estou mesmo em cima da hora. Não começa em 2022, começa em 2014, a posição da administração norte-americana relativamente a essa guerra. Também a encontram aqui, neste livro, não vou desenvolvê-lo mais, não faço o spoiler, deixo para a vossa curiosidade. Relativa à questão do Médio Oriente, também é tratada neste livro, não antecipando totalmente tudo aquilo que eu também não consigo antecipar, nem sou o mestre Zanguinho para conseguir fazer previsões sobre tudo e mais alguma coisa, bem pelo contrário, mas a guerra entre Israel e o Médio Oriente tem exatamente as mesmas causas comuns. Se a Federação Russa se sentiu ameaçada em 2014 porque se visava a destruição da sua população na região de Donbass, Israel é visado desde a sua constituição, melhor, digamos, desde há 3.000 anos antes de Cristo até hoje, pela sua destruição, seja pelo genocídio do seu povo, seja pela eliminação do povo judeu, seja pelo Holocausto, seja por aquilo que o Hamas fez no dia 7 de outubro, e que qualquer um de nós, desde que pense pela sua cabeça e se não deixe influenciar pela propaganda, vai perceber que efetivamente Israel tinha que reagir, reagiu, vai continuar a reagir. Não vai provocar nenhuma mudança de regime, não acredito. Isso acontecerá quando o povo persa quiser voltar à Pérsia, que era uma das nações mais desenvolvidas do mundo, até 1978, e perdeu esse desenvolvimento a partir do momento em que o regime teocrático, dominado por ayatollahs, impediu que as mulheres fossem livres, que as mulheres pudessem trajar-se como quisessem, que as mulheres pudessem usar biquíni na praia, e os homens pudessem falar livremente sobre política. Hoje isso não é possível no Irão. E o seu povo sabe. Obviamente que o que vai acontecer ainda não se conhece, mas sabe-se que em relação a Donald Trump, e com isto termino, estamos a falar da política externa da administração norte-americana, o seu objetivo é não fazer intervir diretamente os Estados Unidos neste conflito. Como é óbvio, todas as guerras de procuração e todas as guerras que levam a intervenções visando a mudança de regime, todos nós sabemos o que é que deram. Em relação a Donald Trump, há de facto uma questão, que ele não se pode furtar, é que se os interesses norte-americanos, soldados ou civis norte-americanos, forem visados diretamente pelo regime iraniano, ele vai retaliar e vai responder. E vai responder em força, com B-52 e com as cluster bombs
nas montanhas onde estão obrigadas as armas nucleares que nos ameaçam a todos. Pronto, e com esta alerta vos deixo. Não espero que não fiquem muito preocupados com o que vai acontecer no mundo, porque isto é a história do mundo, todos os dias, durante séculos, e vai continuar a ser assim. E muito obrigado pela vossa atenção.